Olá, eu me chamo Lisa e eu estou fazendo o meu processo de reconhecimento da cidadania italiana por via judicial, também conhecido por via materna ou Lei de 48. Esse é o terceiro de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre esse processo, sobre o passo a passo de como tirar sua cidadania italiana por via judicial e via materna. Se você viu o primeiro e o segundo vídeo, então você já entrou nos grupos do Facebook que eu propus lá, você já tem uma ideia, preferencialmente já sabe quantas pessoas vão participar do seu processo, você já escolheu um advogado e preferencialmente já fechou com ele, e você já reuniu ou está reunindo os documentos necessários, os documentos brasileiros necessários para entrar com o processo. Lembrando que é o seu advogado que vai dizer quais são esses documentos. No meu caso, que foi com o Marco Meloni, são os documentos de nascimento e de casamento, e é opcional o óbito do antenato. Lembrando que antenato é o italiano que veio para o Brasil e deu origem aos descendentes que até chegar a você, certo? Então tá, antes agora da gente ir para o passo 6, que é conseguir os documentos italianos para o seu processo, eu gostaria de fazer uma observação, porque o Andrei Tavares comentou num dos vídeos, aliás, fiquei empolgadíssima, porque é a primeira pessoa assim que eu não conheço que comentou nos vídeos, então valeu, Andrei. E ele fez uma pergunta super importante que eu esqueci de explicar na parte 1 dos vídeos, que é a forma de pagamento do advogado. Então, o advogado tem o preço dele, eu falei lá na primeira parte, no primeiro vídeo, uma faixa de preços que eu recebi de orçamentos, mas eu acabei não comentando como que se paga, se é uma parcela só ou não, enfim. Com o Meloni, que é o meu advogado, são duas parcelas, então uma parcela maior. Como que ele dividiu as contas? Ele disse que uma parte do dinheiro, que é um pouco menos de um terço, poderíamos dizer que é um quarto, um quarto do valor, é para custos do processo, seja lá o que isso significa, mas ok, um quarto é isso, e os outros 3/4 são os custos dele mesmo, que ele vai ganhar. Ele pega o custo do processo e metade do que ele vai ganhar, então seria metade, enfim, vamos por aí. E a gente paga essas duas partes quando entra com o processo. Então, na hora de enviar os documentos para ele pelo correio, né, todos os documentos que você está reunindo, quando você for enviar para ele, aliás, não é pelo correio, tá? Estou falando bobagem. Mas quando você for enviar para ele é por DHL. Mas a gente vai chegar nessa parte aí num outro vídeo. Aí você vai pagar para ele, certo? E normalmente a ferramenta que o pessoal usa para fazer esse tipo de transferência é o TransferWise. Mas, enfim, vamos chegar lá também nos vídeos. Mas só pra você saber, então, uma parte maior é paga nesse momento, quando ele for entrar com o processo. E a segunda parte dele, ele só recebe se ele ganhar o processo. Então, lá no final, quando ele ganhar a sentença, você vai pagar a segunda parte. O que eu acho bem interessante dele fazer dessa forma, porque não se sabe de nenhum caso que a pessoa, estando exatamente nesse tipo de caso, com os documentos necessários, tenha perdido, e ele te dá uma segurança, né, de que ele só vai pagar essa segunda parte caso ele ganhar. Enfim, então eu acho interessante, só pra vocês terem uma ideia. Mas assim, isso é o meu advogado, eu não faço a menor ideia de como os outros advogados fazem, eu não cheguei a discutir sobre isso com os advogados, né, eles só me deram os orçamentos mesmo, de qual seria o valor, não discutimos parcelamento. Então tá, e lembrando que eu não negociei isso com o Meloni, então talvez se você tentar negociar em mais parcelas, talvez você consiga, não sei. Ele me fez essa proposta e eu acatei. Então tá, agora sim vamos pro passo 6, então, lembrando que o passo de 1 a 5 a gente fez as outras duas partes, os outros dois vídeos, e a gente vai então para conseguir o documento do antenato na Itália. Então, uma coisa que eu falei no final do vídeo passado, se você precisa dos documentos, por exemplo, no meu caso, tá, os de nascimento e casamento, da minha linha de ascensão, né? Entre mim e o antenato. Isso significa que, considerando que o meu antenato é italiano, que nem todos os documentos serão no Brasil, correto? Então, enquanto eu estava conseguindo aqui os documentos brasileiros, eu também fui tentando conseguir os documentos na Itália. Que documentos são esses? No meu caso, era a certidão de nascimento ou certidão de batismo, já vamos chegar lá. Se o seu antenato também casou na Itália, então ele casou com uma pessoa e desse casamento eles vieram, por exemplo, juntos e pro Brasil, e aí no Brasil tiveram a próxima pessoa
linha de ascendência. Então você também precisa, como você precisa da certidão de nascimento e casamento, você vai precisar achar essas duas certidões lá na Itália. Ok. Se por acaso a pessoa casou com a pessoa lá na Itália, e aí ele ficou viúvo, e aí ele veio pro Brasil e casou com outra pessoa, ou ele veio com essa pessoa, mas ele ficou viúvo, e aí casou com a pessoa que aí sim vai para seu ascendente, não sei se ficou claro, mas tipo a minha bisavó, por exemplo, que eu já falei em outro vídeo também, ela foi casada com um cara, depois de 2 anos de casamento ele morreu, e aí ela casou de novo com o meu bisavô. Não precisa nada, se você for fazer por via judicial, não precisa desses documentos do primeiro casamento. Essa pessoa esse primeiro marido da minha bisavó não tem nada a ver com eu conseguir ou não a minha cidadania. Então, tudo bem, esquece. Considera sempre só os casamentos em relação com a sua existência, digamos assim, nesse caso. Então, tá. Mas acho que isso também vale bater um papo com o seu advogado, lembrando. Eu tô falando isso em relação ao Meloni. Converse com o seu advogado se é necessário ou não esses documentos para o primeiro casamento. Ok. Então, uma explicação. Você vai precisar... Que documentos, que dados você está procurando para tentar achar esses documentos na Itália? Você precisa achar o nome completo do seu antenato. Você vai precisar do ano em que ele nasceu, ou a idade que ele tinha em algum ano. Isso é uma coisa bastante comum. No casamento do meu trisavô aqui no Brasil, não dizia que ele nasceu em 1861, por exemplo, que é o ano que ele nasceu. Dizia que ele casou com 27 anos. Então você subtrai e você vai saber mais ou menos ali qual é o ano que ele nasceu, né? Ok? E você tem que saber, obviamente, o local. Então a comune exata. O comune ou a comune? O comune. Tá, enfim, você precisa saber a cidade exata da onde ele veio. Uma coisa importante, dependendo do ano que ele nasceu, você vai achar a certidão de nascimento dele no comune, na prefeitura dessa cidade, ou na igreja, porque não vai existir ainda registro civil, dependendo da época, e aí você só tem que pegar a certidão de batismo na igreja, com os padres e tal. No meu caso, já aviso a província de Pádua, na Itália, em 1800, pela minha, é 1861. O Fábio Barbiero, que eu já citei em outro vídeo também, que faz muitos vídeos sobre esse assunto, a dele também era, o trisavô dele tinha nascido na província de Pádua em 62, e ele já falou no vídeo, a minha só não tinha ainda registro civil, tem que ser na paróquia. Eu já meio que sabia que era na paróquia, mas enfim, isso é uma constatação. Ele falou que realmente toda a região de Pádua, em 1860 e pouquinhos, não tinha ainda registro civil em comune. Então acho que é uma coisa a ser procurada. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo explicando um pouco melhor esse processo de quando que é comune, quando que é paróquia, beleza? E aí você vai ter que pedir então a certidão dependendo para a prefeitura, que é esse comune, ou para a paróquia. E aí nesse vídeo que eu vou deixar é um vídeo do Fábio, ele explica inclusive um modelinho de carta para você mandar e tal. Porém agora a gente vai falar de 8 maneiras de achar esse documento na Itália, tá bom? Se você já sabe todos esses dados, beleza, você já pode ir lá ver o vídeo de como mandar a cartinha especificamente para a comune ou para a paróquia da cidade do seu antenato. Se você não sabe, 99% das pessoas não sabem, vamos então para essa listinha de 8 formas de achar esse registro do seu antenato na Itália. Dica 1. Bom, você está pegando os documentos brasileiros, certo? Nesses documentos brasileiros, você está pedindo eles em inteiro teor, especialmente se você não souber todos os dados dos seus antepassados. E aí lá pode ter informações, você pode ter a sorte de ter informações relevantes sobre essa origem do trisavô, do antenato, né? No meu caso, que é o trisavô. Por exemplo, pode dizer na certidão de casamento dele, veio da região do Vêneto. Uma coisa importante de contar pra vocês. A Itália, ela é dividida em regiões. Então, Toscana é uma região, Vêneto é uma região, Lombardia é uma outra região. Dentro das regiões existem as províncias. Então, Pádua é uma região, Brescia é uma outra região,
E dentro da província, que é um conjunto de cidades, né, tem as cidades. E aí, as cidades, esse é um ponto bem importante, normalmente a província leva o nome da maior cidade. Então, por exemplo, eu sempre ouvi do meu avô que a família dele era de Pádua. Sempre ouvi. Um dia eu botei Pádua no Google e vi que era uma cidade. Eu falei, pô, legal, já achei, se um dia eu pudesse fazer cidadania, porque eu não sabia que eu podia, e porque antes não podia, né, até 2009, enfim, no caso judicial, eu já sei a cidade, é Pádua. Não, Pádua é a província. No caso da província de Pádua, por exemplo, existem 100 cidades, 104 cidades ou algo assim. Entre elas, uma cidade chamada Pádua, que é bem grande e tal, mas a minha família não era dessa cidade grande, provavelmente a sua também não é. No caso, era de um comune chamado Campo São Piero, que fica bem perto de Pádua. Então isso é uma coisa importante pra você saber. No caso do meu marido, mesma coisa, provavelmente a família era da Brécia. Brécia é uma província, tem uma cidade chamada Brécia, provavelmente não é da cidade chamada Brécia, é só da província. E a Brécia tem umas 200 cidades dentro. Então Mas, então, pode ser que você, nos seus documentos, você descubra a região, pelo menos, ou se você tiver muita sorte, a província. Se você tiver uma sorte absurda, você também descobre o comune. Mas é mais raro, tá? Mas eu acho que pelo menos a região, acho que você tem um pouco mais de chance. Muitas vezes vai só dizer era italiano, mas às vezes na certidão de casamento, na certidão de nascimento dos filhos, de repente às vezes você pode pedir, ele teve mais de um filho, muito provavelmente, né? Você pode pedir, se você tiver uma graninha um pouco a mais, peça a certidão, óbvio, do descendente dele, né? Do filho desse cara, que é o que te dá origem. Mas se você tiver uma graninha a mais, tenta pedir também o documento dos outros filhos, pra ver se ali não diz. Porque muito provavelmente, especialmente se é um homem, né, o seu antenato, provavelmente foi ele que registrou os filhos. Então, às vezes, pode ter alguma informação sobre a origem dele mesmo. O óbito dele vai dizer alguma coisa? Vai, mas muito provavelmente não vai ter uma informação tão detalhada, porque, né, ele não estava lá vivo, na verdade, para dar essa informação. Provavelmente vai dizer só italiano ou algo assim. Tenta achar documentos em que foram feitos quando ele estava presente, em vida, né? Pra ir lá e fazer. Então, o próprio casamento dele, o nascimento dos filhos, eventualmente o óbito de algum filho menor, não sei, algo por aí. Então, você pode buscar a partir dos documentos brasileiros desse antenato. Uma outra forma, três formas de buscar com a bunda na cadeira, né, usando a internet, vou falar aqui. São três formas bem interessantes de buscar. Uma, vou deixar vídeo aqui embaixo também, vou deixar vários vídeos de coisas que eu acho legal, de como buscar documentos, vídeos eu acho interessante do YouTube que dão dicas úteis de como fazer isso, ou mais detalhadas do que eu tô falando aqui, tá? Que eu tô aqui mais dando ideias. Existem Museu da Imigração de São Paulo, Museu do Imigrante no Espírito Santo, Arquivo Público no Rio Grande do Sul, acho que no Rio de Janeiro, se é Arquivo Público ou Museu da Imigração. Vou deixar um vídeo também que linka para todos esses sites. São museus específicos sobre imigração ou sobre documentos antigos, e muitos deles já têm inclusive digitalizados alguns documentos. Então você vai lá, você coloca o sobrenome da sua família e ele diz, por exemplo, se essa pessoa chegou, por exemplo, no Museu da Imigração, tem digitalizado os cadernos, né, de quem chegava na hospedaria dos imigrantes. Então chegava de navio e ficava hospedado ali por alguns dias, até ir para alguma fazenda, e eles têm os dados lá digitalizados. Você digita o sobrenome da sua família e aparece magicamente, com sorte também, os dados ali. Tudo é uma questão de sorte, mas você vai pegando a sorte das 8 maneiras e você vai achar o seu antenato. Então, uma coisa engraçada, eu postei a parte 2, ou a parte 1, não, a parte 1, no meu Facebook, e uma amiga postou, ai, nossa, então eu tenho direito. Ela também era judicial, ela também achou que não tinha direito e tal. E ela falou, meu avô é do Espírito Santo, e aí eu perguntei, qual é o sobrenome? E aí ela me falou qual era, e era um sobrenome bem incomum. Aí eu fui lá no Museu do Imigrante do Espírito Santo, que também tem essas buscas, tem esses dados digitalizados, coloquei o sobrenome, achei a província de onde veio a família dela. Sério, em 2 minutos. Ela não sabia a província. Eu fui lá, achei. Tipo, muito, muito rápido. Eu fui lá e botei o print pra ela, assim, o screenshot do negócio. Ela ficou tipo, nossa, como assim? Então, acredite,
em 2017 existem formas bem simples de procurar esse tipo de documento. Da minha família, se eu falar, não achei nada. A família do meu marido também não achei nada. Então não é que você certamente vai achar, mas é um lugar bem fácil de começar a buscar se você já tiver o sobrenome exato desse antenato, por exemplo. E qual estado ele morou, para qual estado ele veio. Você inclusive pode buscar, por exemplo, minha família foi para o Rio Grande do Sul. Eu busquei no do Museu de São Paulo, por exemplo, vai que chegou para São Paulo, foi para o Rio Grande do Sul, sei lá. Não achei, mas enfim, é uma coisa a se fazer. Então tá, então buscar nos arquivos públicos dos museus dos imigrantes, ou de imigração, enfim, vou deixar link aqui embaixo, mais sobre o assunto. Depois, buscar em sites como Family Search e MyHeritage. São 2 sites gringos. O Family Search é um site dos Mormons e eles fazem digitalização de documentos antigos pelo mundo, não sei porquê exatamente. Mas, então dá pra achar muita coisa. Da minha família eu achei muita coisa, muita. Quando eu comecei a buscar, eu já achei, tipo, a data de nascimento do meu trisavô. Juro, eu botei no Google e achei este dado. Eu fiquei muito chocada na hora. Mas outras coisas que eu achei em relação ao meu trisavô, pra achar o documento exato e tal, eu tive que procurar por fora e eu vou contar pra vocês depois. Mas o ano tava lá, gente, é muito louco, assim. E isso eu achei, agora não lembro se foi no Family Search ou no MyHeritage. No MyHeritage tem que pagar, porém, existe um trial, sabe? Assim como o Netflix, que você pode usar por um mês e você coloca o seu cartão de crédito, mas você não é cobrado por um tempo e aí depois você é cobrado, no MyHeritage é a mesma coisa. Eu acho que são 20 dias. Então coloca o seu cartão de crédito sem medo, só anota aí qual é a data, porque é bem caro, tipo R$500 ou algo assim. Então anota quando que vai acabar e uns dias antes de acabar você vai lá e já cancela. Não precisa ligar pra ninguém, é um site super fácil de achar a data de cancelamento. Então, bem simples, isso me ajudou um monte a achar vários documentos e eu mesmo também me ajudou tanto esses sites que depois eu fui lá e acrescentei informações que eu achei no caminho, assim, ele foi tão útil que eu quis retribuir com mais informações depois que eu achei. Ok, então Family Search, MyHeritage. Tem um site, que eu não lembro agora o nome, mas que é muito bom e eu acho que é esse site, a partir desse site que eu vou achar a certidão de... o registro de nascimento, de batismo do antenato do meu marido. Que é um site que ele tem a concentração dos sobrenomes na Itália. É uma coisa muito mágica. Você vai lá, eu vou deixar o link aqui embaixo também, claro. Você vai lá, digita o sobrenome da sua família e ele mostra nas regiões, como tem as regiões, as províncias e tal, ele mostra nas regiões quais regiões tem mais aquele sobrenome. Eu fiz isso com alguns sobrenomes, uns testes, e funciona muito bem. É bizarro. Ele vai assim até na comune. Eu tenho uma amiga que também tem um sobrenome um pouco mais raro, coloquei e deu a comune exata. Exato ou comune, enfim, exato de onde ela veio, é louco, e é um comune muito minúsculo. Enfim, nem todo sobrenome funciona, por exemplo, o meu é Tergolina, né? Não tem, o Tergolina acho que é um sobrenome tão incomum que não tem dado suficiente. Então, se o seu sobrenome não for super normal, tipo Bianchi, e não for muito raro, tipo Tergolina, você vai achar dados muito legais lá. O sobrenome do meu marido é Alberti, e da família, né? E tem lá, muito louco, por exemplo, a minha sogra tinha me falado, a família veio da Brécia. Mas eu não sabia muito da onde aquela informação. Eu falei, da Brécia, ok, vamos usar essa informação, mas não levei muita fé. Aí eu coloquei lá nesse site sobre o nome Alberti, dito e feito. Tudo na Brécia, assim, muito louco, muito louco. Então, se eu não achar nenhuma outra informação sobre a família dele, eu vou começar por aí, pelos comunes. Porque depois que ele vai pra região, ele vai pra província, ele vai mostrando, e dentro da província Brécia, ele ainda assim mostra os comunes que tem mais pessoas com esse nome. Então, no último caso, você pode começar a se basear por isso, né? Por quais comunes tem mais pessoas com aquele nome e falar com esses comunes primeiro. Então, ok, falamos de procurar os documentos brasileiros, nos museus, arquivos públicos, no site tipo Family Search MyHeritage, né, que são sites de árvore genealógica. Esse site maravilhoso, que eu não lembro o nome, que tem a construção de sobrenomes. Tem uma colinha aqui, tá meio
Tá. Ok, e aí, o quinto, que é, enfim, um pouco óbvio, mas acho que às vezes a gente, por um pouco de preguiça, não faz, que é converse com a sua família. O Fábio Barbieri fala isso, as melhores informações estão na sua família. No meu caso, eu são parentes, meu avô já morreu, todos os irmãos do meu avô já morreram, ou tinha uma irmã dele, mas muito velhinha, não conseguia mais me ajudar. Então, infelizmente, eu não tive essa sorte, mas se você tem... E ainda assim, eu subestimei, por exemplo, o conhecimento que a minha avó, mulher do meu avô, tinha, porque depois que eu já tinha conseguido os dados, eu fui falar com ela só pra saber mais, quero ela saber um monte de coisa da minha família, um monte. Até onde o endereço exato da casa em Porto Alegre, onde meu trisavô morreu, ela sabia tudo. Então, enfim, converse. Se seu avô, sua avó já morreu, conversa com o cônjuge, né? Pra saber se ela não sabe, ou se ele, enfim, não sabe mais informações. Dá uma conversada. Tem um vídeo também do Fábio Barbeiro que ele fala muito sobre isso, assim, tinha algumas informações, às vezes, vem dos lugares mais inesperados. Converse com esses parentes antigos e eles vão adorar contar. Isso é uma coisa muito legal, assim, que quanto mais você tem que vasculhar na história da sua família, mais emocionante é o processo, assim. É mais estressante também, claro, mas é muito emocionante descobrir informações. Eu lembro que quando eu tava procurando, eu comecei a olhar documentos antigos de, tipo, um jornal de 1900 e consegui achar que o meu trisavô tinha ganhado menção honrosa num vinho de laranja que ele tinha feito, sabe umas coisas assim? Então, é uma busca muito legal, assim, muito gostosa de fazer. Então, converse com a sua família para tentar conseguir essas informações, né? O nome exato do cara, o ano, pelo menos, que ele nasceu e a cidade, a província, ou pelo menos a região. O sexto, claro, você vai depender um pouco de sorte, mas são livros. Por exemplo, a minha família veio de Antônio Prado, que é uma cidade com uma forte imigração italiana, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Aquele filme Quatrilho, sabe? Que concorreu ao Oscar nos anos 90, foi com a Patrícia Pilar, foi gravado lá. É um grande orgulho para a cidade e tal. Tem casas tombadas, então assim, é uma cidade que valoriza muito a sua origem italiana e tem muitos livros lá sobre essa origem. Eu já tinha alguns livros de uma vez que eu fui pra lá anos antes, e a gente tinha comprado porque falava um pouco da história da família, tinha aquela carta que eu citei pra vocês em algum outro vídeo. Então eu já tinha alguns livros nesse sentido, tinha 2, mas ainda eu fui atrás de mais livros. Então o que eu fiz? Entrei na estante virtual, e é isso que eu sugiro que você faça também. Coloquei o nome da cidade, coloquei Antônio Prado, e vi que outros livros tinham, e comprei o que tinha relacionado a isso, tá? Claro que você tá com a grana muito curta, prefere dar uma esperada pra ver o que você encontra, enfim, sem problema nenhum. Mas eu comecei a me empolgar pela história mesmo, então eu queria saber mais sobre a história da minha família. Eu achei, por exemplo, esse folhetinho aqui, ó, é bem, bem fininho, sobre Antônio Prado, a história viva de um povo. E eu achei, por exemplo, uma informação que eu já tinha, mas enfim, só pra mostrar pra vocês como esse tipo de coisa às vezes tem informações valiosas. Fala aqui: Giovanni Tergolina e Luisa De Lucchi foram os primeiros imigrantes a casarem-se no barracão pelo padre Alessandro Pellegrini. E ele tá falando um pouco de uma ordem genealógica, e aí uma ordem cronológica, desculpa. E aí logo em seguida fala, 1889, então assim, eu já meio que sei que foi antes disso. Então a gente já saberia aqui mais ou menos quando que os meus trisavós casaram. Enfim, super legal. Tem um outro livro que eu comprei e que tem fotos da minha família. Cara, às vezes também tem livro que eu comprei e não me deu informação nenhuma. Esse mesmo, a gente tinha uma informação que eu já tinha e foi só essa informação que eu consegui nesse livro. Mas se você estiver disposto a saber mais sobre a sua história, sobre a história da sua família, eu acho que super vale a pena. Se você é de São Paulo, de repente procurar na estante virtual italianos São Paulo, imigração italiana São Paulo. Sei lá, eu tentaria um pouco por aí também. Também são livros antigos, nem sempre são caros. Então tá, então esse é o passo 6, procurar livros sobre imigração italiana da sua região, enfim. 7, e a opção mais cara aqui, são os conhecidos como buscadores de documentos na Itália. Eu recomendo, o que são? Normalmente são brasileiros que já têm cidadania italiana, moram na Itália e trabalham com isso. Então, você precisa de um documento... por exemplo, eu já sabia que a certidão de batismo do meu trisavô tá na paróquia
de Santa Giustina in Colle, que gente, é do lado de Campo San Piero, onde ele viveu, mas lá nessa paróquia, na cidade do lado. E eu não conseguia falar com esse padre de forma alguma, ele não atendia o telefone, enfim, eu não sei falar italiano, mas uns amigos meus que falam italiano tentaram ligar, não conseguiram. E até que eu enchi o saco, falei, bom, vou ter que pedir ajuda. E aí eu consegui, a partir daqueles grupos de Facebook que eu citei, uma moça chamada Amanda, muito legal, que como foi atrás pra mim desse documento, então, pessoalmente e tudo mais. Ligava, falando italiano e tudo mais. E aí eu vou pagar pra ela, já combina antes, claro, um preço, eu vou pagar pra ela, tô pagando pra ela me dar o documento, certo? Ela me enviar. Ou ela pode enviar pra você pro Brasil, ou ela envia pro advogado já direto, pra já cortar um pouco o custo disso e o tempo, né? Não recomendo você usar esse tipo de pessoa se você não tem muita informação. Por exemplo, eu já sabia exatamente onde estava aquele documento, era só ela lá e buscar. Então, se você sabe a comune, legal. Se você sabe a província, talvez fique, não que seja impossível, mas é um pouco mais caro, né? Ela vai, por exemplo, se eu soubesse que era na região de Pádua, mas não soubesse onde, ela tem que buscar em 100 lugares. Então, enfim, converse com esses buscadores, procure nos grupos, buscadores na região tal e na província tal, enfim. E aí veja quanto você consegue delimitar ali com ele, quanto custaria isso. Eu não sei quanto custaria porque eu não tive que fazer esse processo, mas esse recurso é melhor quando você já sabe exatamente em que comune você está buscando, né, em que paróquia. Então tá, essas foram as primeiras 7 dicas, o vídeo já tá gigante pra variar. Eu vou deixar a 8ª dica para um vídeo sozinha, porque é uma dica que eu não vi em vídeo nenhum, foi uma sacada que eu tive durante o meu processo. E só pra vocês terem uma ideia, eu descobri que eu tinha direito à cidadania italiana dia 5 de outubro de 2016. No dia 9 de outubro eu já tinha a informação de qual paróquia estava o documento, qual era o livro, qual era a folha. Sério, foi emocionante, assim. A partir dessa dica que eu vou dar no próximo vídeo que eu vou gravar agora, tá bom? Então, vocês terminaram de ver, você já dá pra ver o próximo. Beleza? Acho que merece um vídeo só pra essa dica. Se você gostou desse vídeo, está sendo útil pra você, se você finalmente agora sabe o que fazer, como começar o seu processo de cidadania, dá um like, um joinha, por favor, isso ajuda bastante a gente a divulgar o vídeo. Compartilhe com a sua família, enfim, com outras pessoas que também estão interessadas em entrar nesse processo, outras pessoas que também têm direito à cidadania italiana por via judicial, são mais pessoas do que a gente imagina. E se inscreva no canal, porque vão ter bem mais vídeos aqui, já estou pensando pelo menos mais uns 3. Acho que vai ter umas 5 partes esse vídeo, e tem mais essa dica bônus de como encontrar, e tem mais outro vídeo que eu estou pensando em fazer. Beleza? Então tá. Tchau, obrigada por assistir.